Fala aí, audiência do Portal Sol Nascente, tudo bem com vocês? Olha, estamos começando aqui mais um podcast do Portal Sol Nascente e estamos com o nosso convidado ilustre aqui, o Sargento André Martins. Boa tarde. Obrigado, meus amigos. E aí, tudo bom com o senhor? Boa tarde, graças a Deus. Seja bem-vindo, uma honra estar recebendo o senhor aqui, tá bom? A gente está tendo um momento olha, eu ia falar um nome difícil aqui, um momento de entrevista aqui onde a gente vai conhecer quem é o Sargento André, tá bom? Contar a sua história de vida aqui, nada mais, nada menos aqui, para saber a história das pessoas que passam por aqui, tá? Sim, eu agradeço pelo convite. Para começar aqui, André, por gentileza, fala pra gente aqui quem é o Sargento André. O Sargento André é um morador aqui da Ceilândia mesmo, né? Sou cria aqui da Ceilândia, moro aqui há cerca de 48 anos, né? Praticamente a minha vida toda, né? Hoje eu tenho 49 anos. E um morador e um apaixonado por essa cidade, né? Maravilha, maravilha, é isso aí. A gente, tá tudo certo aí, Germano? Olha o nosso time aqui está se reenquadrando ali. Sargento André, por gentileza, vem pra cá, Germano. Deixa o Germano vir pra cá. Pode vir, vem pra cá, Germano. Pra gente ficar bem tranquilo. Gostaria de saber aqui quem é o Sargento André antes da farda. Quem foi o Sargento André ali na sua infância, na sua adolescência? Vira com o microfone pro senhor. Não, tá bom aí, tá bom. Só fala um pouquinho mais perto aí, André, tranquilo. Antes da farda, eu era uma criança, né, um adolescente de uma família tradicional, né? Meu pai, ele foi militar, então a gente foi criado assim com mais ou menos nas regras militares ali, né, com bastante rigidez e tal. Fui aluno aqui de escolas de Ceilândia, né? Estudei a minha vida toda praticamente ali na Fundação Bradesco, né? Então, assim, sempre não tinha, antes de ser policial militar, não tinha essa pretensão de ser policial, mas após fazer o concurso e lograr êxito em ser aprovado, me apaixonei pela profissão e nunca mais quis sair. Maravilha. E como é que foi essa transição aí da sua adolescência, né? Da sua formação, ensino médio? Você teve algumas outras profissões antes de virar um policial militar? Como eu havia falado aqui anteriormente, eu estudava na Fundação Bradesco e à época os alunos que terminavam o segundo grau lá, eles eram chamados, alguns alunos, né, que se destacavam ali de forma positiva, eram chamados a fazer testes, né, no Banco Bradesco, né. Então, à época que eu terminei o segundo grau, eu fiz um teste lá, fui aprovado, trabalhei lá por 5 anos e 3 meses, né, no Banco Bradesco, era escriturário lá. E aí, por alguns motivos da vida, né, pela perda da minha mãe e meu pai, que também já vinha meio adoentado, e eu não tinha parente aqui em Brasília, né, apenas minha irmã, éramos somente eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E como eu já vi ali que eu estava perdendo meus pais, eu senti a necessidade de pegar algo mais concreto, né, algo que pudesse me dar um futuro, né. Então, como aqui em Brasília é muito voltado por essa situação de concurso público, foi onde eu prestei o concurso para a Polícia Militar, né? Foi o meu primeiro concurso, primeiro e único concurso público, e foi o qual eu prestei e me encontro até hoje. Maravilha. Eu tive alguns contatos aqui, a gente já passou um podcast aqui de uma tenente, e ela falou que esse estudo dela aí durou aí praticamente 10 anos para chegar onde ela chegou. O seu foi demorado também? Como é que foi essa questão da sua formatura aí? Sim, o meu concurso mesmo, na época da Polícia Militar, ele foi o último concurso de nível médio, né? Então, assim, a concorrência naquela época, hoje o nível já está mais elevado, porque se torna um nível superior, porém a concorrência é um pouco menor, né? O número de candidatos ele é bem menor. Mas naquela época foram mais de 120 mil inscritos, né? Para 1.200 vagas, né? Então, foram horas dedicadas ao estudo, né? Você se abdicar de algumas coisas que você gosta de fazer, né? Como deixava de sair, às vezes passava noites estudando e etc, né, com o intuito de ser aprovado, mas com certeza quando você consegue essa aprovação você leva a mão na consciência e vê que realmente valeu a pena todo o esforço. Maravilha. Falando um pouco ainda mais da sua infância aí, teve algum momento da sua infância ou da sua juventude que te marcou, que te lembra até hoje aí nessa tua juventude?
A questão assim, da minha juventude principalmente, né, mais já para a minha juventude, adolescência e juventude, foi a perda dos meus pais, né? Entendi. Infelizmente perdi meus pais muito cedo, minha mãe eu perdi com 17 anos aproximadamente, né? E 4 anos após eu perdi meu pai, né? Inclusive eu estava fazendo o curso de formação da PM quando meu pai faleceu, né? Então eu tive essas duas dores, assim, vamos dizer, que me marcaram, infelizmente, né, de forma não tão positiva, de você não ter pessoas as quais você amava e gostaria de estar compartilhando esse momento, né, de ver a minha profissão, de me ver tornando pai, de estar, né, ganhando um futuro, né? Infelizmente eles não puderam fazer parte disso, então foi algo que me marcou de forma não tão agradável, né? Entendi. Aí a gente fala aqui que nem tudo são flores, né? Todo mundo enfrenta batalhas, né? Sim. Infelizmente. Nessa sua trajetória aí, quando você começou, você já pensou em desistir em algum momento ou não? Por várias vezes, né? Por várias vezes, como eu te falei, quando eu perdi a minha mãe primeiramente, e ainda eu tinha meu pai, e aí eu decidi estudar, justamente porque eu já vi que ele estava assim, meio debilitado, né? A doença já vinha ali acometendo ele, e eu sabia, né, que infelizmente em algum momento eu iria perdê-lo também. Então eu tinha muito medo assim, de como é que será a minha vida, né? Como será o meu sustento, etc. Foi onde eu decidi começar a estudar. Infelizmente, amigos, né, que me acompanhavam nessa época, alguns se envolveram no mundo do crime, né? Alguns vieram a falecer por conta disso também, né? Mas graças a Deus, eu acredito muito em Deus, que foi quem me amparou, né? E me colocou em seu colo e me ajudou a prosseguir na vida, né? E então, assim, foi algo para mim ver aonde eu cheguei, mesmo diante de todas as dores, de todos os tropeços, né, que o ser humano possa ter na vida, foi algo para mim que me enche de orgulho nos dias atuais. Né? Maravilha. A gente vê assim, sempre nas histórias das pessoas, né, como na minha vida também, a gente quando está tentando trilhar algo, sempre existem umas pessoas chaves, né, que estão ali para falar, não desiste. Você vai conseguir, né? Seja familiar, um amigo. Você teve apoio de alguma pessoa assim, desse tipo? Principalmente da minha irmã, né? Que, como eu falei anteriormente, a gente não tinha parentes aqui em Brasília mesmo, eu não tenho primos, tios, nada. Somente minha irmã, né? Posteriormente foi que formei minha família, casei, tive filhas e etc. Mas até então eu não tinha ninguém de parente, mas tinha os amigos, né? Os quais pessoas também de bem, né? Que hoje em dia são pessoas que tem a própria família, né, que tem um trabalho digno, e assim, a gente conversa por vezes, né, e até eles mesmos me falam, pô, eu sou muito orgulhoso de você, meu irmão, aquele cara que lá atrás era assim, exatado, bancário e tal, cheio de sonhos, e de repente você estudar e conseguir chegar onde chegou, né, da mesma forma como eu também tenho orgulho de muitos amigos meus daquela época também, que inclusive até hoje eu procuro sempre cultivar essas amizades duradouras. Né? Então o senhor é um canal exemplo que vale a pena estudar. Vale muito a pena, vale muito a pena. É como eu falei, né, anteriormente, que eu sou cria da Ceilândia, né, sou nascido aqui. Meu pai, quando veio para a Ceilândia, foi bem no início mesmo, né. Como eu falei, eu tinha cerca de 1 ano de idade, quando meu pai ganhou o lote aqui. Então era tudo muito cheio de dificuldades naquela época, né, não tinha saneamento, né, não existia, tudo muito longe, né, não tinha transporte público, né, então assim, você vê de onde você veio na trajetória e você vê que infelizmente alguns amigos seus, ou até mesmo somente conhecidos, que percorreram caminhos diferentes, infelizmente até às vezes não se encontram mais aqui, e você conseguir trilhar esse caminho de forma correta, estudando, né, batalhando, é algo assim simplesmente fantástico. Né? Fala que, poxa, não virei estatística, né? Exatamente, exatamente. E o estudo, né? O estudo é algo que engrandece tanto você como pessoa, né? O conhecimento que você adquire, a gente costuma dizer que um ladrão ele pode vir aqui e te roubar tudo, né? Seu relógio, Sim. Seu carro, sua casa, mas o conhecimento é algo que ninguém vai te roubar, né? É fenomenal mesmo. Maravilha. Rapaz, é interessante, né, que cada um tem a sua trajetória em questão de juventude, de tudo, né? E a gente vê muita história de pessoas que, vamos dizer assim, que 100%, meu irmão, que quando a pessoa decide a se dedicar aos estudos,
a chance dela não ter êxito é mínima, é quase que impossível, né? A gente, né, Germano, as pessoas que passam aqui, você pode ver que a maioria, quando vai para o lado dos estudos, muitas das vezes a pessoa não tem condições. Ah, porque a pessoa estudou em escola particular ou escola pública, não, é a pessoa. Se ela realmente decidir a estudar, tendo condições ou não, um dia ela vai chegar num objetivo que muitas das vezes ela nem almeja, né? Como no seu caso, aí você nem sonhava em ser policial militar. Foi uma trajetória que o senhor trilhou ali, que te deu condições, né, acadêmicas aí, através dos estudos para chegar onde está hoje, não é isso? Existem alguns conceitos, né, como disciplina, persistência e tudo que a pessoa ela tem que ter com ela, né? Vamos supor, é difícil, vamos supor, ainda mais hoje que a concorrência está cada vez mais acirrada para você fazer um concurso público, etc. É difícil você simplesmente achar que você vai pegar, colocar livros na sua mochila, você vai passear, você vai viajar e você vai adquirir o conhecimento. Ou seja, é praticamente impossível, né? Então tem que ter essa dedicação, tem que ter disciplina, tem que ter um compromisso consigo mesmo, né? De você sentar, de ter horas de estudo, de abdicar do seu tempo para que você consiga conquistar esses objetivos, né? Então são conceitos que, né, como disciplina, como dedicação, como compromisso, né, como roteiro, e assim, você tem que ter esse tipo de conceito enraizado na sua vida para que você consiga lograr êxito. Mas com certeza, se você seguir esse tipo de conceitos, né, de definições, vai ser impossível de você não conseguir conquistar seu objetivo. Tá, Sargento André, agora vamos imaginar aqui uma pessoa que está ouvindo a gente, né? Ela não tem um hábito de leitura, né? Se eu teria um recado para dar para essa pessoa, porque para você estudar você tem que gostar de ler. Não tem como você conhecer uma matéria se você não gostar de ler. Geralmente existem algumas estratégias, né, para a pessoa começar a criar o hábito de leitura, né, voltar aos estudos, porque infelizmente muitas pessoas acabam deixando os seus estudos pela metade. Não vou estudar não porque eu tenho que trabalhar, muitas das vezes eu tenho que sustentar alguma pessoa que não tem condições, né, e preciso trabalhar. Você teria alguma dica assim, em questão de estudos para a pessoa tá se ingressando aí nessa caminhada? Eu diria para você, meu amigo, que é como andar de bicicleta, né? Impossível você chegar aqui, sendo que você nunca tem andado de bicicleta, te dar uma bicicleta e você já montar nela e sair pedalando, né? Então, assim, são etapas, são passos, né? E uma frase que você mesmo falou aí agora, que define muito bem, é a questão do criar hábitos, né? Então, assim, para eu chegar aqui para você, te dar um material, ainda que você tenha um material e tudo, e dizer assim, ó, você vai ter que estudar aqui 10 horas por dia. Você vai sentar aqui na mesa, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado. Então, sim, pode ser, você tem que começar de uma forma paulatina, ou seja, aos poucos, né? Você sentar aqui, você estuda 1 hora por dia, daqui a pouco você começa a estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Então você vai começando a criar o hábito, como você mesmo disse, e daqui a pouco quando você vê, você vai estar estudando 10 horas por dia, não vai sentir cansaço, não vai sentir a fadiga, né? Porque estudar é cansativo, tá entendendo? É como se participar de uma maratona, só que de forma diferente. Porque muitas vezes você participa de uma maratona, você fica ali, às vezes, com o corpo dolorido, os músculos fadigados, e a mente também é a mesma coisa. A partir do momento que você estuda muito tempo, a sua mente vai ficar cansada, entendeu? E isso vai refletir no seu corpo também. Que o seu corpo, apesar de você estar sentado, imóvel num local ali, né, apropriado para estudar, o seu corpo também vai sentir. Então, por isso que tudo na vida tem que ser dosado. Você também não pode chegar aqui um dia de 24 horas, você falar, vou estudar 22 horas e descansar só 2. Não vai adiantar, seu corpo não vai assimilar nada. Então, assim, tem que ser uma criação de hábitos de forma que você comece aos poucos e vá aumentando gradativamente. Só que também você tem que respeitar o seu momento de lazer, o seu momento de descanso, que é justamente onde se faz o quê? A recuperação para no dia posterior você começar novamente. Né? Principalmente dormir bem, né? Dormir bem é essencial. A questão do sono é algo fundamental para o ser humano, né? Seja em todas as áreas, né? De estudo, trabalho, tudo. O corpo humano ele necessita de descanso. Né? Sim. Maravilha. Agora vamos dar uma aliviada um pouco aqui, porque nem tudo é só tensão, né? E questão, vou te contar aqui agora queria que você contasse pra gente aqui uma situação engraçada que aconteceu em serviço e ficou marcada. Porque sempre tem, né? Não é possível que é tudo tenso. Sim, sim. Assim, eu costumo dizer
que a gente passa aqui 30, 35 anos nessa profissão e quando acaba, ao final, você não viu de tudo ainda, né? Então, assim, são coisas que você vai passando ao longo da carreira e a cada dia vão surgindo coisas novas, né? A nossa profissão, ela não é uma cartilha pronta, né? Porque a rua ela é muito dinâmica, acontecem muitas coisas. Mas, assim, por diversas ocorrências que a gente já passou, não foi uma, assim, tão engraçada, mas foi assim, fora às vezes as coisas que acontecem que nos fazem sorrir e tudo, mas foi uma situação um tanto quanto estranha, né? Que foi uma ocorrência de Maria da Penha, né? Onde houve uma briga e no outro dia a gente chegou até o local mediante uma ocorrência que tinha sido registrada no Copom e nos tinha sido relatado que o indivíduo havia brigado com sua esposa, havia desferido um golpe de faca no cachorro e esse cachorro se encontrava dentro de uma geladeira, né? Então, assim, a gente achou uma coisa muito inusitada, eu até acreditei, falei, rapaz, quando eu li a ocorrência, falei, não, atendente deve ter se equivocado aqui, né? E aí nos dirigimos até o local, a moça já não se encontrava lá, fizemos contato telefônico com ela, né? Fizemos a abordagem ao indivíduo que se encontrava no local, só que eu ainda descrente, né, com relação a essa situação. E aí, no momento que eu questionei o indivíduo, ele falou que realmente isso tinha acontecido e infelizmente o corpo do animalzinho se encontrava dentro da geladeira. Então, assim, é uma situação inusitada, né? A gente costuma ver de tudo na nossa vida policial, mas realmente já com quase 30 anos de serviço aí, eu nunca tinha visto esse tipo de situação, né? As situações mais cômicas, mais engraçadas, elas acontecem só que são bem menos quantidade, né? Porque a nossa profissão por si só ela já é uma profissão complicada, né? A pessoa que liga para o 190, a pessoa que procura a polícia militar, ela já procura porque teoricamente ela está com um problema, né? É coisa séria. É coisa séria, né? Então, assim, existem, mas é bem menos, em menos quantidade, né? Menor quantidade. Entendi. Agora teve alguma ocorrência que até hoje você ri, mas só que lá na hora lá o negócio foi tenso, meu irmão. Mas teve uma parte ali que ficou sem acreditar, mas na hora vamos dizer assim, do pega pra capar foi algo tenso. Ao longo da vida policial, eu já passei por diversas ocorrências, né? Principalmente aí de trocas de tiro, né? A ocorrência que envolve troca de tiro é o tipo de uma ocorrência que eu costumo dizer que é tudo muito rápido. Entendeu? Não é como um filme que às vezes você vê ali um filme de ação, né, onde o bandido troca tiros ali por horas, etc. Às vezes, muitas vezes é por questões de segundos, né? Mas tem ocorrências assim que às vezes não que você não espera, né? Porque nós estamos preparados para tudo. A partir do momento que a gente passa o portão do quartel e começa a dar início ao patrulhamento, tudo está sujeito a acontecer. Entendeu? Mas por vezes, assim, mesmo você com toda a atenção, às vezes somos surpreendidos, né, com disparos de arma de fogo e etc. Mas já houveram algumas ocorrências assim, e aqui inclusive na Ceilândia, de sermos surpreendidos por um indivíduo que efetuou disparos em nossa direção e inclusive vindo a alvejar a viatura, né? Graças a Deus os policiais ficaram bem. Mas assim, quando passa aquele momento ali, muitas das vezes você tem um raciocínio porque você é treinado para aquilo, né? Então você é treinado para agir sob situação de estresse intenso, né? Mas quando passa aquilo ali, aí você vê que você não foi atingido, graças a Deus, que a adrenalina começa a baixar, aí que o seu raciocínio começa a, nossa, eu poderia ter morrido, nossa, poderia ter acontecido tal coisa e tal. E aí você lembra da família, etc, né? Então assim, é uma situação bem complicada, né? O senhor participou do caso Lázaro? A situação do Lázaro, por ser uma ocorrência que envolveu Brasília, né, porque corria-se o risco na época dele transpor a barreira ali, no caso de Águas Lindas, né, que ele chegou até Águas Lindas, etc. E ele chegou a transpor essa barreira, tinha a ideia que ele poderia vir para cá, né? Na verdade ele já havia saído daqui, teve ocorrências as quais a gente atendeu ali no setor de chácara no Sol Nascente. Infelizmente até uma ocorrência de estupro de uma senhora que havia sido cometido por ele à época, e então assim, corria-se essa situação de talvez ele retornar aqui ao local. Então por vezes, né, por determinação do comando, a gente fazia barreiras policiais ali na entrada de Águas Lindas, juntamente com o pessoal do Goiás, e certa vez ali fomos contactados que um dos indivíduos numa região de chácaras lá onde
ele já morou lá há um tempo, a família dele lá era conhecida, etc. Falaram para a gente, né, que ele supostamente estaria lá. Então o pessoal do Goiás à época saiu, então nossas viaturas também, né, do GETOP 30 ali que se encontrava no local e GETOP 28 de Ceilândia, nos deslocamos lá para apoiar o pessoal, no intuito de localizá-lo, né. Até então já tinha começado essa caçada aí ao Lázaro. E aí chegando lá no local, fomos informados pelo morador do local lá, já era à noite, isso por volta de quase 1h da manhã. O morador nos disse que ele ouviu um barulho no quintal, né? A casa já se encontrava, uma casinha bem simples, a porta fechada com a tramelazinha, né? Com aquela madeirinha ali, etc. E ele nos disse que viu o Lázaro colocar a mão na janela e ter saído logo em seguida quando viu ligar a luz da cozinha, né? E aí nós decidimos, né, as equipes que estavam ali no momento, que estavam em uma quantidade até grande de viaturas, né? E então decidimos que o ideal ali naquele momento seria ficar alguns policiais, né, dentro da residência ali, no intuito de tentar fazer com que ele voltasse e a gente tentar realizar a prisão, né? Então as viaturas deixaram o local e ficou eu e o outro policial que trabalha comigo até hoje também, que é o Sargento Dutra. Ficamos dentro dessa residência com as luzes apagadas, né, a porta trancada com essa tramelazinha de madeira, e ficamos lá por cerca de quase 2 horas, né, com o local todo escuro, em absoluto silêncio, no intuito de tentar esperar com que ele retornasse ao local para a gente pudesse realizar a prisão. Mas infelizmente ele não retornou lá, né, mas assim, a gente teve essa participação no intuito mais de apoiar, né, como ele estava lá na área do Goiás, de apoiar o pessoal da PMGO. Alguma pergunta, Germano? Pode continuar. Maravilha. Então, o Sargento André, gostaria de saber quem é o Sargento André, né, fora do trabalho, sem a farda. Eu costumo dizer, amigo, que a nossa profissão, por vezes, a gente tem e deve se desvincular dela de certa forma, né? Mas a partir do momento que você reside numa cidade e trabalha também nela, a atenção chega a ser redobrada, né? Você não pode se descuidar, você não pode frequentar qualquer tipo de lugar, tá entendendo? Você tem que estar sempre atento, etc. Porque você se torna um rosto conhecido, principalmente quando alvo, né? se torna um alvo. Entendendo? O policial por si só, a partir do momento que ele coloca uma farda, seja ele fardado, ou ele esteja paisano e que um bandido de repente descobre pela sua identidade que ele é um policial militar, então você já se torna um alvo. Entendeu? Então, por esse motivo, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, assim, eu fora da farda, a gente tenta desvincular essa situação, né, de manter ali a cabeça um pouco mais tranquila e tal, mas por vezes, por conta dessa atenção que você deve ter, por vezes você não consegue se desvincular, entendeu? Mas assim, eu fora da farda, eu sou pai de 4 meninas, né? Tenho 4 meninas que inclusive devem estar me assistindo agora, né? Sou casado com uma moradora aqui de Ceilândia também, né? A minha esposa, a Ângela. E assim, procuro me dedicar à minha família, né? Porque assim, eu costumo dizer que dentro da minha vida eu tenho uma lista de prioridades, né? Então assim, eu costumo colocar Deus em primeiro lugar, né? Em segundo lugar a minha família, porque minha família foi um presente que Deus me deu, né? Então eu preciso cuidar, preciso zelar dela. Em terceiro lugar, a minha instituição e o meu grupamento, né? Então são coisas assim que eu não abro mão. Essas 3 coisas são coisas assim que como eu falei, né? Deus, eu acho que cada um tem a sua religião, tem a sua professa uma fé, ou até mesmo não, mas eu acredito muito na presença de Deus. Creio que eu cheguei até aqui e sou o que sou porque Deus permitiu, Deus assim quis, entendendo? Apesar de, como eu falei anteriormente, de você, né, perder o pai cedo, etc. Às vezes fica aquele questionamento, eu era muito novo. Com o passar do tempo você passa a entender certas coisas, né? Sim. Então assim, eu acredito muito nessa presença de Deus em minha vida. Minha família, acredito que tenha sido um presente dele, né? Por isso eu preciso zelar, preciso cuidar. Não é carro, não é casa que seja o seu bem, né? O meu bem mais precioso é a minha família, né? E a minha instituição e o meu grupamento, né?
que é de onde vem o meu sustento, né? Eu não entrei na polícia somente para ganhar dinheiro, Sim. eu entrei na polícia para algo maior. E esse algo maior, o qual eu acredito piamente, que é cuidar da sociedade, né? Cuidar das pessoas as quais precisam da gente, né? Muitas das vezes correndo risco da própria vida, né? A gente se envolve em ocorrências, como eu falei anteriormente, de troca de tiros e etc. E sequer sabemos se iremos voltar para casa, né? Mas graças a Deus, Deus tem a mão que nos sustenta, a mão que nos guia, né? A gente, antes de sair para o patrulhamento, a gente pede proteção, pede que Deus nos guarde, pede que Deus nos livre. E Ele tem feito isso, né? Ele tem cuidado de nós. Então, assim, a minha instituição é um dos pilares da minha vida, né? O qual não abro mão. Os meus irmãos de farda, né? Os quais trabalham comigo, seja ele no GTOP 30, que é o grupamento do qual eu sirvo, ou seja toda a PMDF, né? A gente costuma falar que somos uma grande família. Quando existe alguma ocorrência, independente do policial trabalhar na Ceilândia ou não, quando se fala o apoio a policial militar, independente de ser policial ou não, a gente vai quando é uma ocorrência, seja de roubo, furto, de qualquer coisa que seja um homicídio, a gente vai no ímpeto de tentar dar solução para aquilo, independente de qualquer coisa. Só que quando se fala de policial militar, é como se fosse um irmão seu, entendeu? Ou seja, se você tem um irmão, se você tem sua família, quando acontece algum problema, você não faz um esforço para que você consiga solucionar de uma forma melhor aquilo. Então assim acontece conosco, né? Independente do local onde ele trabalha, o policial, quando ele precisa de um apoio nosso, principalmente nós aqui da Ceilândia, porque eu estou falando, não que não aconteça em outros lugares, mas falo da Ceilândia, que é o local que eu trabalho. A gente costuma falar que parece um enxame de abelhas, né? Então, quando fala o apoio a policial, independente de áreas, né? Porque aqui a gente, Ceilândia é a única cidade satélite que possui 2 batalhões, né? Que é o 8º Batalhão e o 10º Batalhão. Né? Inclusive o 10º Batalhão ele foi oriundo do 8º Batalhão, né? Então, sim, muitos policiais que são do 10º hoje já trabalhavam no 8º e etc. Então, quando um policial costuma pedir um apoio, pedir uma prioridade, independente de área, se é área do 8º, se é área do 10º, nós vamos de pronto e tentamos apoiar o nosso irmão. Então, assim, é uma irmandade muito grande, entendeu? De você nem conhecer a pessoa, mas de você ver fardado ali e falar, opa, meu irmão, e você ir lá e cumprimentar, entendeu? É algo assim espetacular. Agora a questão do homicídio que teve aqui na Guariroba, vieram várias viaturas de prefixo, né? Do 8º, do 10º, até do 2º Batalhão do Taibati tava lá. Eu também tava no dia lá, se eu tava lá pra dentro, eu não quis atrapalhar, né? Aí fui lá até sozinho esse dia que o Léo estava dormindo. Aí peguei, fui lá o carro e fui lá. Até a esposa estava reclamando, né? Pelo horário, mas não, tem que cobrir a notícia, tem que mostrar que a gente está aqui, né? Pra mostrar a notícia. É isso. Aí eu fiquei, caramba, os caras de longe, né? Falei, não, vieram apoiar. Né? É isso. Esse hoje, mano, é um exemplo aí do que eu acabei de mencionar agora. O que acontece? Um policial estava envolvido, não que ele tenha cometido o homicídio, mas o homicídio ocorreu lá e o policial estava próximo e tudo, então assim, ele teve um certo envolvimento por ser testemunha daquele homicídio que ocorreu. Então, quando passou na rede rádio que o policial estava precisando do apoio, foi isso que aconteceu, né? Viaturas do 8º, viaturas do 10º, viaturas do 2º Batalhão de Taguatinga, viaturas de Samambaia, ou seja, não mediram esforços para tentar localizar. E, graças a Deus, conseguimos lograr isso aí, empreender o indivíduo logo na hora do cometimento do homicídio, né? Sim. Infelizmente foi uma vida que se foi, mas o nosso papel foi cumprido, né? Sim. Maravilha. Sargento André, fala pra gente aqui agora o que te emociona? O que vamos dizer assim, que tira teu chão? Rapaz, isso aqui me deixa emocionado de tal forma que a gente tem, vamos dizer assim, não é que seja um ponto fraco, né? Mas é o que mais te emociona assim? Quando você vê algo, sente algo, fala com alguém, tem algo assim que você fala assim, rapaz, quando eu passo por essa situação, eu fico emocionado de tal forma que é inconfundível. É isso aí. É assim, até difícil de falar, né? Os meninos que trabalham comigo, às vezes eles costumam ficar rindo assim na brincadeira e tudo, porque eu sou um cara, apesar de não parecer, sou um cara muito emotivo, né? Costumo me emocionar fácil, etc. Mas se tem algo que tira meu chão, assim, são minhas filhas, né? Minhas filhas, tenho 4 filhos, né?
a Giovana, a Ana Beatriz, a Sofia e a Heloísa, né? Ó, tem uma Sofia também, viu? Sofia deve estar me vendo também. É uma que participou da propaganda no colégio? Sim, A gente acompanha, tá lá sentada. Pois ela participou lá, ela foi garota propaganda lá do Colégio Resolve lá. Então, assim, são porque, como eu falei anteriormente, né, foram, a minha família como todo, minha esposa, minhas filhas, foram presentes de Deus para mim, né? Então, acompanhei todas elas desde o nascimento, né, filmei, fotografei o parto. Então, assim, eu sempre tive presente, né? E como a diferença de idade, principalmente das 3 primeiras, foi muito pequena, né, de cerca de 2 anos, né, uma nasceu, aí ao contar 2 anos a minha esposa engravidou, aí depois a outra 2 anos engravidou, aí depois tivemos um intervalo de tempo e a pequenininha agora, que é a caçulinha, que tem 5 anos. Então, assim, eu apoiei, sempre procurei, é claro que a gente tem os nossos afazeres, né, como trabalho, etc., mas sempre procurei apoiar a minha esposa, seja lavando roupas, e seja trocando fraldas, seja dando banho e tal. Então, assim, é algo para mim que me emociona muito, né? Assim, você ter essa alcunha que a gente leva para a vida, que é ser chamado de pai, eu acho que não tem valor, assim, que você consiga mencionar ou mensurar, né? Não é algo simplesmente fantástico. Minhas filhas, para mim, são tudo, né? Só quem é pai vai saber, né? Só quem é pai vai saber. Eu costumo falar, os policiais, alguns policiais trabalhando na minha guarnição mesmo, né? Ainda não tiveram esse privilégio, né, de ser pai, e eu falo para eles, né, assim, o dia que vocês forem pais, vocês vão ver a diferença que é, né, que o homem se torna outro, né. Enxerga a vida com outros olhos, né. Com outros olhos, né, a partir do momento, às vezes, você já não tem, quando você é mais adolescente, né, solteiro, etc., você às vezes é mais inconsequente, né, não tem tanto medo e tal, não sei o quê. Então, assim, se é um dos temores que eu tenho na vida, né, é de Deus o livre, às vezes você está em serviço, né, e ser acometido de algum mal, alguma coisa assim, de você não poder ver mais suas filhas e não poder estar com elas e etc, né? Então, assim, é um dos temores que eu tenho na vida, justamente por esse amor que eu tenho por cada uma delas, né? Sim. Agora, olhando para trás aí, na sua trajetória, o que te dá mais orgulho? Quando você olha para trás, faz um feedback aí. Eu tenho muito orgulho mesmo da minha profissão, né? A minha profissão, né? Como eu falei anteriormente, assim, não era a profissão que eu almejava, né? Quando criança, não, eu sempre sonhei ser policial, tal, eu estaria mentindo se eu falasse isso, né? Mas, assim, a partir do momento que eu passei, no concurso, que eu entrei, comecei a trabalhar... Foi que ano? No ano de 1999, que foi o meu concurso, né? Em outubro agora de 2025 eu completei 26 anos, né? 26 anos de profissão. Então, assim, é um orgulho que eu tenho muito grande da minha profissão, né? Mas sempre colocando os pés no chão e sabendo que o policial por si só, sozinho, ele não é ninguém. Entendeu? Você pode até atuar em alguma ocorrência, às vezes sozinho, né? Se você estiver passando na rua, intervir em alguma situação. Mas para quem trabalha, principalmente nós que trabalhamos lá no GETOP, a gente tem essa plena consciência que a gente depende um do outro, né? Sim. Cada um tem que estar dentro de uma viatura daquela ali, seja o motorista, seja o comandante e sejam os patrulheiros ali, cada um tem uma atribuição a fazer, tem uma função ali dentro, né? Então, assim, a minha vida depende dos outros 3 que trabalham comigo, assim como a vida de cada um deles depende de mim. Sim. Então é por isso que muitas vezes você tem que saber como atuar, como fazer, o que fazer, justamente porque eu costumo dizer, principalmente eu que comando a viatura do GETOP 30, eu costumo dizer que eu tenho que entregar os meus irmãos de volta à família deles, entendeu? Sim. Todos eles têm, os que têm filhos, né? Então os que não têm, mas eu tenho que entregar para os pais, eu tenho que entregar para as esposas, eu tenho que entregar para as mães, para os filhos, ou seja, então eu quero vê-los de volta bem em casa, né? Então eu tenho esse compromisso com cada um deles. Já aconteceu de algum PM ter morrido em uma ocorrência, alguma coisa já? Assim, eu já tive companheiros, né, amigos meus que infelizmente vieram a falecer, né, em ocorrências e etc. Graças a Deus na minha equipe não, né? Graças a Deus não. Já passamos por diversos problemas, inclusive de confrontos, né? Já passamos por 2 situações de confrontos aqui
no GTOP 30 já, né? Onde os indivíduos vieram a óbito, né? Mas graças a Deus a guarnição ficou bem, né? E isso é o que importa. E não que eu não importe com a vida humana, né? Me importo também com a vida humana, mas a partir do momento que somos recebidos a tiros por um indivíduo que quer atentar contra a nossa vida, nós precisamos, no primeiro momento, como eu acabei de falar, a gente precisa nos resguardar, né? Então eu preciso resguardar o meu companheiro, preciso resguardar o integrante que está ali comigo, né? Então, assim, os indivíduos vieram a óbito, mas graças a Deus eu não tive essa situação de algum companheiro meu, de algum patrulheiro ou algo do tipo ser acometido, né, de morte, porque com certeza seria uma situação que deixaria bem ruim. Falando aqui para a audiência do Portal Sol Nascente, se vocês tiverem alguma pergunta para o Sargento André, pode deixar aí nos comentários aí, tá bom? O nosso amigo Germano aqui vai estar fazendo algumas perguntas. Lembrando que sejam racionais nas suas perguntas, tá? Porque vira e mexe aqui, a gente está no podcast, as pessoas mandam umas perguntas aí que a gente acaba não lendo. Então, se você tiver alguma pergunta para o podcast, para o Sargento André, aqui, a gente vai ter o imenso prazer de estar repassando aqui, né? As suas demandas, as suas dúvidas, ele quanto militar aí, puder esclarecer, a gente vai fazer o possível, tá bom? Mandar um abraço aqui para o pastor Marcelo, lá do Mercado Lima, no Taguatinga, que está assistindo aqui. E tem uma moça também de Noruega, só que ela não botou o nome dela aqui, tá escrito amor, ela disse que ela acompanha de lá da Noruega, um país fora do Brasil. O Portal São Marquês está aí, né? Ela que está aqui se sentindo encantada ouvir essas palavras do Senhor, falando bem, né, das mulheres, porque não, a gente viemos delas, né, são algo importante em nossas vidas, nossa mãe, nossa esposa, né, assim como o Senhor falou, né, que é a importância de ter uma família, né, e graças a Deus a gente tem que preservar isso tem que ser preservado. Não é só tradição, né? A gente tem que honrar a nossa família, a nossa casa, né? Que é nosso maior bem, né? Que é para zelar a gente cada dia mais. Essa situação que você falou aí, Germano, assim, até tocando nesse assunto mulher, né? É uma coisa que infelizmente a gente tem visto muito pouco, né? Principalmente a Lei Maria da Penha, né? Que veio para auxiliar as mulheres aí. São tipos de ocorrências que a gente atende com frequência, né? Infelizmente a gente vê o quanto os homens maltratam as mulheres, né? E assim, não somente as mulheres, né? Porque existe todo um contexto, né? A partir do momento que o homem agride uma mulher, seja ela de forma verbal, física, etc., sim, tem todo um contexto ali. O que seria o contexto? O contexto familiar, né? Então, muitas das vezes, se você chega numa ocorrência dessa, onde a mulher foi morta, ou então somente agredida, etc., você vê filhos ali chorando por conta daquilo, né? Você vê uma família destruída, você vê um lar destruído por conta de uma atitude de um homem, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, a família é algo que Deus deu ao homem para ele zelar e cuidar, né? Então, a partir do momento que você faz uma situação dessa, de agredir sua esposa, de bater, ou seja, você não está agredindo somente uma mulher, você está agredindo todo um contexto, uma família, os seus filhos ficarão marcados, infelizmente, por aquilo ali, entendeu? Então, assim, é uma coisa que nós homens precisamos repensar bem isso aí, né? É verdade. Sargento, se for possível, tá? O senhor puder comentar a respeito daquela situação, né, com um amigo em comum que nós temos. Se o senhor puder e achar viável, quiser contar pra gente aqui, estamos aqui para ouvir. Um pouquinho de ação. Essa ocorrência aí que foi com o Sargento Clayton, né? O Sargento Clayton é o sargento que fez o curso de formação comigo, né? Morador aqui da Ceilândia, também trabalha no batalhão, não trabalha no mesmo grupamento, mas trabalha no mesmo batalhão que eu trabalho. E aí fizemos o curso de formação juntos, um grande amigo que eu tenho dentro da polícia aí, já nos conhecemos aí há mais de 26 anos, né? E nesse dia nessa época aí a gente trabalhava na segunda sessão, né? Que era a sessão de inteligência que a gente fala. Então a gente trafegava em um carro descaracterizado, aqui nas ruas de uma quadra aqui da Ceilândia. É chamado serviço P2, Isso, mais conhecido como P2, né? Uhum. E aí estávamos, à época eu e o sargento Clayton éramos cabo de polícia, né? E existia um sargento comandando, estávamos nós três na viatura. Momento que a gente chegou numa rua aqui da Ceilândia para poder averiguar,
fomos recebidos ativos por um indivíduo que já tinha cerca de 7 homicídios em sua ficha. Você já era do Getop? Não, ainda não. Nessa época eu era da seção de inteligência, trabalhava na é Raio. doido, né? Então a gente foi recebido ativos, né? Onde a gente chegou a revidar, vindo a atingir o indivíduo, né? O sargento Clayton, nessa ocorrência em questão, ele era motorista, né, da viatura. A nossa viatura foi alvejada por diversos disparos. Graças a Deus, Deus colocou a mão mais uma vez, não deixou que nenhum de nós três fôssemos atingidos, né? O indivíduo adentrou uma residência e aí saiu pulando muro, etc. Eram 2 indivíduos que estavam lá no momento, a gente conseguiu realizar a prisão de um deles. O outro, tivemos que socorrer, infelizmente, uma criança que estava ali no momento e também foi baleada, né, por essa troca de tiros aí. E aí o indivíduo conseguiu fugir e tal. Mas foi talvez uma das ocorrências mais tensas que eu tenha passado, né, na época, porque eu tinha pouco tempo de polícia, não tinha tanto tempo assim, né, mas foi uma ocorrência que me marcou justamente por envolver, né, uma criança, como eu havia falado anteriormente. Não é nunca nosso intuito tirar a vida de ninguém, né, não é nunca nosso intuito, mas também a gente precisa, como eu disse anteriormente, resguardar a nossa vida, voltar para casa, né? Resguardar a vida de terceiros e poder voltar para casa bem, entendeu? Então, assim, essa ocorrência aí que eu tive a participação com o Sargento Cláudio foi uma ocorrência muito marcante assim, em minha vida, né? Cheio de adrenalina, pode muita dizer. Muita adrenalina. Depois que a gente terminou essa ocorrência, que fomos para a delegacia para fazer o registro, etc., ficamos por horas, né, ainda conversando a respeito e às vezes ali, como eu falei, né, quando você acontece naquele momento ali, né, porque foi uma ocorrência complicada porque nós estávamos embarcados, né, dentro da viatura, né, então assim, nós éramos alvos, né, então, tanto é que a viatura foi alvejada diversas vezes, então assim, depois a gente cai na real, que a adrenalina baixa, aí você fala, caramba, a gente estava dentro da viatura ali, poderia ter tomado tiro e tal, não sei o quê, então assim, foi uma ocorrência bem complicada, mas graças a Deus e a nossa atuação, né, nada de ruim aconteceu aos policiais, né, infelizmente essa criança, como eu disse, veio a ser alvejada, né, não chegou a falecer, né, mas veio a ser alvejada e é uma ocorrência, geralmente esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que mexe muito com a gente, né? Imagino. O senhor já chegou a ser alvejado alguma vez na sua trajetória aí, de raspão, alguma coisa assim ou não? Não, graças a Deus não. Nessa ocorrência em específico, eu me encontrava dentro da viatura, né, que era um Siena descaracterizado, né, e um tiro que pegou no vidro traseiro, ele chegou a ficar a cerca de uma chave assim, de distância do meu ombro, né. E uma outra ocorrência também que teve aqui, essa já também foi uma das ocorrências, são várias na verdade, né, mas foi uma ocorrência também complicada para mim. A época, no ano de 2002, eu tinha 3 anos de polícia somente, e aí eu trabalhava no Patamo, né, na época. E aí saímos de serviço, e aí eu vim para casa, a época eu estava perto do meu casamento, foi o ano que eu me casei, em 2002, e aí minha esposa, a época falou, não, a gente precisa ir ali no salão para fazer o orçamento, né, para ela se arrumar para o casamento, etc. E fomos num salão conhecido que tinha aqui no centro de Ceilândia, ali, próximo à caixa d'água. Ao chegar no salão, era um dia de domingo, foi no dia da inauguração da terceira ponte, até inclusive por isso eu cheguei tarde aqui, porque o Patamo estava de serviço lá na terceira ponte, né? E aí eu cheguei aqui por volta já de quase meio-dia e fomos até o salão lá para que ela pudesse fazer esse orçamento. Então assim, ao chegarmos no salão, eu percebi que tinha um indivíduo que estava com volume, né, na camiseta, e um deles colocou a cabeça assim próximo à entrada do salão e perguntou para o rapaz lá, quanto é que está o código de máquina? E esse ficou lá atrás e estava né, olhando, observando o ambiente, né? Dia de domingo, como quem conhece aqui, o centro de Ceilândia é bastante movimentado por conta da feira, etc. E aí esse indivíduo, um dos indivíduos, olhou para mim, né? Eu estava com a camisa do VOP no momento ali, ele olhou para mim, a gente ficou a cerca de 1 metro e pouco, assim, olhando um para o outro e ele me olhando. E aí foi um momento que ele tocou na costa desse, que até então eu não tinha certeza, mas já sabia que poderia estar armado, né? Ele tocou nas costas dele, falou, sujou e correu. Daí no que ele correu, eu tinha uma pistola, e aí saquei da arma, né? Falei, parado, polícia, aí ele saiu correndo também, sacou essa arma,
e aí adentrou uma rua ali logo próximo à caixa d'água, e aí eu parei. No que eu parei na esquina, ele efetuou cerca de 4 disparos, né? E aí os disparos, bem na esquina assim, tinha uma parede, os disparos pegaram na parede assim, tanto que resvalaram restos de cimento no meu rosto, né? E assim, eu efetuei apenas um único disparo, vindo a atingi-lo aqui na altura das costas aqui, e aí o indivíduo já caiu de pronto, né? Fui lá, realizei a prisão, né? Retirei a arma que estava próxima a ele, né? O indivíduo, à época, ficou paralítico, né? Passou a andar de cadeira de rodas, tal, perdeu o rim direito, parte do fígado, etc. Você não chegou a morrer, mas graças a Deus consegui neutralizar, né? Então foi uma ocorrência que me marcou muito também por conta do pouco tempo de polícia que eu tinha, né? E o senhor não estava em serviço, né? E não estava em serviço, né? Então assim, foi uma atuação e agradeci também a Deus, porque, como eu falei, o centro de Ceilândia estava muito movimentado no dia, né? Ônibus passando e etc. Ou seja, alguém poderia ter sido atingido, mas graças a Deus ninguém ali foi atingido, a não ser o meliante lá, né? Mas nenhum paisano, nenhuma pessoa que passava ali, apesar da quantidade de pessoas que passavam, ninguém foi atingido. Então assim, foi uma ocorrência que me marcou pelo êxito que eu tive, né? De conseguir recuperar a arma, deter o indivíduo e ninguém ter sido alvejado, né? Então, esse ano, então, o senhor deve conhecer o Sargento Mailton, ele era do Patão também. Sim. Pois ele foi o nosso primeiro convidado. Inclusive, ele é nosso pastor, né, lá da sede, na sede da nossa igreja. Bacana. Fica em São João Norte. Ele foi o nosso primeiro. Ele era do Patão. Eu trabalhei lá por um tempo no Patão, foi um local também que até hoje eu tenho irmãos por lá também. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal, né, do batalhão de choque. Foi um local que eu adquiri muito conhecimento também, né? Que inclusive você leva para a vida toda, mas foi um local assim, bem bacana também que eu trabalhei, foi lá no Patão também. Maravilha. Sargento André, agora olhando ali para a câmera, ali, por gentileza, se você pudesse falar com alguém que está passando por um momento difícil agora, né? O que o senhor diria para poder estar meio que orientando aí com a sua experiência de vida? O que eu poderia dizer é 2 palavras, né? Não desista e persista, né? Dificuldades todos nós temos, né? Eu costumo dizer que algumas pessoas falam, mas eu tenho um problema, eu não tenho isso, ou às vezes eu não tenho dinheiro, ou seja o problema que for, né? Seja ele diverso qual for, mas entenda que há sempre alguém pior que você. E aquela pessoa não está lamentando tanto quanto você. Né? Então, assim, eu tenho muito esse pensamento também, além, obviamente, de acreditar muito em Deus. A partir do momento que você se abate e que você começa a murmurar demais, as coisas tendem a não andar. Entendeu? Então, onde eu falei, não desista e persista. Né? Você não pode desistir de tudo. Tudo na vida tem solução. Meu pai costumava dizer que a única coisa que não tem solução é a morte, né? Ela, quando vem, não tem mais o que fazer, né? Obviamente, para aqueles que acreditam, não existe a questão religiosa e etc. Mas até aquele momento ali, você pode fazer alguma coisa. Aí, a partir do momento que a morte vem, você já não pode fazer mais nada. Mas, então, assim, independente do problema que você tem, independente da fase da vida que você está passando, não há bem eterno, nem mal que dure para sempre, né? Uma hora isso vai passar, né? Procure sempre manter a cabeça no lugar, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso. Tem pessoas que estão passando por situações piores do que a sua e estão vivendo. Estão de pé, estão muitas das vezes sendo alegre, ou seja, que a gente costuma dizer ser alegre, ser feliz no simples, né? E você, por vezes, mas eu estou sem carro. Às vezes, é claro que a gente tem alguns problemas que são difíceis mesmo, né? Mas tem problemas que não seria nem motivo para você, né? Tá reclamando daquele jeito. Às vezes você, não, eu estou sem carro e tal, sim, mas dê glórias a Deus, agradeça a Deus, porque você tem 2 pernas, você pode caminhar, entendeu? Uma coisa que a gente costuma aprender muito quando a gente faz um curso operacional, que é um curso bem difícil, né? Na Polícia Militar, ele tem vários, né, que são o CETOP, que é o curso do GETOP, tem o curso de Rotan, tem o curso de Patame, etc. E nos cursos operacionais a gente costuma aprender, né? Uma das coisas que a gente aprende lá é justamente valorizar pequenas coisas, né? Existe uma frase que um dos coordenadores do meu curso mesmo falou,
ele diz que Deus está nos detalhes, né? Então, o seu simples levantar, o seu simples caminhar, o seu simples respirar, o seu simples falar, já é uma grande dádiva de Deus, né? Então, tem pessoas aí que muitas das vezes você reclama por não ter dinheiro, né? Mas tem pessoas que têm rios de dinheiro, mas estão acometidas de doença, estão na cama do hospital e aquele dinheiro ali mesmo não vale de nada, né? Então, agradeça a Deus sempre por tudo que você tem na vida e saiba que uma hora, faça a sua parte, que uma hora aquela fase ruim vai passar. Maravilha. Eu queria que o senhor deixasse aí para a equipe aí, né, do G-Top 30 e para toda a equipe aí que faz essa família aí, né, que o senhor falou aí, deixar um recado para eles aí e deixar um recado aí para quem está te assistindo, para sua família, para quem o senhor quiser. Eu vou falar de forma mais genérica, né? Porque nós lá no G-Top 30 somos cerca de 30 homens, né? Então, assim, para eu citar nomes aqui, além de serem muitos, né? Assim, para não ser injusto, né? Mas, assim, todos os meus irmãos que trabalham e já trabalharam comigo no G-Top 30, um grande abraço a todos, né? Um grande abraço ao comando do 10º Batalhão, que nos dá apoio, que nos fortalece, né, o nosso grupamento, que nos auxilia, entendendo? Que nos valoriza, né? Então, assim, mandar um grande abraço a todos e que nos mantenhamos fortes, né, na nossa missão. Nós do G-Top 30 lá somos movidos por uma ideologia, né? A ideologia de, mesmo cansados, mesmo às vezes abatidos, mas nós iremos cumprir nossa missão. A nossa missão é zelar e cuidar da sociedade aqui de Ceilândia. E nada vai nos parar, nada vai nos deter e nada vai deixar com que façamos isso e façamos com vontade, com êxito, né? Então essa ideologia de estar sempre realizando a nossa missão, nós jamais deixaremos de cumprir. Então para mim é uma honra, uma grande satisfação poder ombrear ao lado dos meus irmãos lá, e em especial, né? Eu falo porque esses trabalham dentro da minha guarnição, né? Que é o Sargento Dutra, o soldado Lucas Melo, né? E o Sargento Barros também, que já trabalha comigo, que são policiais que trabalham dentro da minha guarnição. Então, assim, muitas das vezes a gente convive até mais com eles do que com a própria família, né? A gente tem um serviço de 12 horas aí por dia, então a gente fica muito tempo dentro de uma viatura. Então, assim, dizer a todos que é uma grande honra, né? O Subtenente Pedrosa também, que era a equipe a qual eu trabalhava com ele, dizer que é uma grande honra trabalhar com todos vocês e que até onde Deus me der força, estaremos ombreando juntos aí, lado a lado, nessa nova missão. Maravilha. Chegou alguma pergunta aí, Germano? Não, as perguntas eu tinha dito lá. Quer fazer mais alguma pergunta aí, Germano, para encerrar? Fala o que o senhor acha das escolas militares. Está precisando mais? Tem poucas? Eu acho que você falou do começo dos estudos, né? A gente começou falando dos estudos. E os estudos que é uma coisa que ninguém tira. Aí acho que precisa mais, né? E qual é a sua opinião? A minha opinião é totalmente favorável às escolas militares, né? Eu, como falei... Não porque isso é militar, né? Não porque que eu sou militar, não. Mas, assim, eu digo pelo que eu vivi. Existem alguns pilares que sustentam a nossa profissão, né? Por sermos militares, que como hierarquia, disciplina, etc., que são pilares que para mim são inegociáveis, né? E assim, quando a primeira unidade que eu trabalhei, quando eu me formei no curso lá de formação no Cefap, no antigo Cefap, foi no batalhão escolar, né? Então, assim, eu conheço a realidade das escolas aqui de Ceilândia. Trabalhei em muitas escolas aqui, entendeu? Vi a questão do tráfico de droga dentro das escolas, da falta de respeito dos alunos para com os professores, entendeu? Então, assim, e essa questão de você levar para dentro de uma escola a questão da disciplina, da hierarquia, com certeza é muito interessante. Tanto é que as escolas que são militarizadas, todos nós vemos o quanto elas têm crescido assim, no sentido de organização, dos alunos serem mais dedicados, passar no Enem, ou seja, então assim, os frutos são bem visíveis, assim, né, que são colhidos dessas escolas, assim, eu sou totalmente favorável, que se tem até mais aí, né? Maravilha. Então é isso aí, Sargento André. Eu quero agradecer aqui a sua visita, o convite que o senhor aceitou aí de prontidão aí pra gente aqui. Foi uma honra estar conhecendo a sua história
E espero que o senhor pode contar aí com o Portal Sol Nascente, seja para o que der, né? A gente está aí, como o senhor pode estar vendo a nossa caminhada aí, nós começamos aqui o Portal Sol Nascente tão somente para levar ajuda para os necessitados, né? Sim. E a gente começou aí com questão de ação social, a gente queria mostrar aí pessoas desaparecidas, né? E muitas das vezes as pessoas elas não nos davam crédito. O Germano aqui ele lançou um WhatsApp, né? Que ali chegava algumas pessoas necessitadas ali da nossa região. Um grupo no E a WhatsApp. gente tentava alavancar essa informação mais para frente e a gente era barrado. E aí o Germano teve a ideia de abrir o Portal Sol Nascente no Instagram. E graças a Deus agora a gente tem voz, né? Em vários casos desaparecidos, independente do que seja, pessoas precisando de cirurgia, a gente vai lá, noticia, né? E essas pessoas elas acabam sendo atendidas. Então o Portal Sol Nascente veio para isso, para dar voz ao necessitado e ajudar aqueles que precisam, né? E a gente, graças a Deus, com esse trabalho a gente conseguiu até mais, né? Hoje em dia a gente está aí com o nosso podcast, trazendo história de vidas aí para as pessoas saberem que é possível, né? Independente da sua vida financeira, da localidade onde você nasceu, onde você mora, é possível a pessoa ter aí uma caminhada de vida honesta, né? Com os estudos, muitas das vezes aí com estudos, na maioria das vezes não significa que é somente com os estudos que a pessoa é uma pessoa íntegra, né? E consegue vencer na vida. E quero agradecer aqui de coração a sua participação aqui, tá? E quero dizer ao pessoal aí que essa foi a história aqui do Sargento André, tá bom? Uma história de luta, risos, humanidade aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer. E aqui é o Portal Sol Nascente. A gente acredita que contar a história transforma as vidas, né não, Germano? Isso. Se essa conversa aí tocou na sua vida, compartilha aí, dá uma curtida pra gente aí, tá bom? E continua seguindo a gente aí que a gente está sempre trazendo novidades para vocês. Ativa as notificações, né? Tem muita gente perdendo conteúdo porque não está ativando as notificações. Então você vai lá no cantinho, lá tem aquele sinozinho lá, ativa as notificações ali para os stories, para os reels, para as lives, que toda vez que a gente postar algo ali, vocês vão ser notificadas automaticamente, tá bom? Sim. Quero muito agradecer a participação de vocês e nos vemos na próxima. Valeu! Obrigadão! Agora deixa ele finalizar lá que nós ainda tá lindo, que nem diz o povo. Vai lá, minha irmã. Aqui agora vamos make-off agora, os bastidores.